Algumas ordens não foram criadas para defender. Elas nasceram para destruir, para matar de forma organizada, sistemática, fria. Esta é a história de 3 delas. Máquinas de guerra construídas com carne e osso, movidas por disciplina, fanatismo e uma sede de sangue que manchou a história para sempre. Primeiro, os janízaros. O império precisava de soldados leais, leais até a morte. Então, eles não recrutaram homens, eles roubaram crianças. Pelos Balcãs, as tropas otomanas marchavam, arrancando filhos dos braços de suas mães, meninos cristãos, levados para longe de sua terra, de sua fé, de seu nome. A primeira morte era a da identidade, a segunda, a da infância. Em quartéis impiedosos, o treinamento começava. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência. O corpo era forjado em dor, a mente esvaziada de tudo, exceto obediência. Eles aprendiam a lutar, a matar, a não sentir. O amor pela família foi substituído pela devoção ao sultão. A cruz foi trocada pelo crescente, sua infância roubada se tornou a arma do Estado. Em batalha, eram a vanguarda do terror. Um muro de escudos e espadas que não recuava. Eles avançavam sobre seus próprios irmãos, sobre as terras que um dia chamaram de lar, sem hesitação. Cada golpe era um eco do garoto que foram forçados a esquecer. A crueldade não era um desvio, era a própria essência de sua criação. A humanidade era uma fraqueza que eles não podiam mais se permitir. Nas sombras das montanhas da Pérsia, outra ordem semeava o medo. Os Hashashim, os assassinos, liderados pelo velho da montanha, eles não precisavam de exércitos. Uma única adaga era suficiente. O fanatismo religioso era sua armadura. O treinamento, uma lavagem cerebral profunda e aterrorizante. Eles acreditavam que o paraíso os aguardava, prometido por seu mestre. Para eles, a morte era uma libertação. A missão era tudo. Infiltravam-se em cortes reais, em acampamentos militares, disfarçados de servos, de comerciantes, de amigos, pacientes, letais. Esperavam semanas, meses, pelo momento perfeito. O alvo nunca sabia de onde viria o golpe. Um sussurro, um brilho de aço e o silêncio. Eles não fugiam. Após o ato, ficavam parados, a adaga ensanguentada na mão, esperando a própria morte. Sua frieza era uma arma psicológica mais poderosa que qualquer veneno. Reis e generais dormiam com medo. Fortalezas não eram seguras. O terror era sua política. Cada assassinato era uma mensagem. Ninguém está fora do nosso alcance. A rendição não era uma opção. O medo era o verdadeiro império deles. E no norte congelado, sob um céu cinzento, cavalgava uma crueldade vestida de branco e preto. Os cavaleiros teutônicos. A cruz em seus mantos prometia salvação, mas suas espadas entregavam apenas o extermínio. A Cruzada do Norte não foi uma guerra de conquista, foi uma campanha de aniquilação. A missão: converter os pagãos do Báltico, pela fé ou pela força. Mas a conversão raramente era oferecida. Nas florestas geladas e vilarejos de madeira, a única pregação era o som do aço. Eles avançavam sobre a neve, uma maré implacável de fé e fúria. Massacres sistemáticos, povoados inteiros incendiados, homens, mulheres, crianças. Ninguém era poupado. Para eles, matar um pagão não era pecado. Era um serviço a Deus. A crueldade era o método. O terror era a ferramenta de conversão. Eles construíram castelos de pedra sobre as cinzas dos povos que exterminaram. Cada fortaleza era um túmulo, um monumento à sua fé imposta pelo sangue. No gelo, a fé não era encontrada. Era forjada no medo. E o branco de seus mantos estava permanentemente manchado pelo vermelho dos inocentes. Essas ordens não eram exércitos comuns. Eram ideologias armadas. A crueldade não era um acidente de guerra, era o projeto. Os janízaros, transformados em armas desde a infância.
Os assassinos, movidos por um fanatismo que abraçava a morte. Os teutônicos, que usavam a cruz para justificar o genocídio. Para todos eles, a desumanização do inimigo era o primeiro passo, e a desumanização de si mesmos era o último. Eles mostram o que acontece quando a disciplina perde seus limites. Quando a obediência se torna cega e a causa justifica qualquer atrocidade. Homens se transformam em ferramentas. Vontades são quebradas. E ordens criadas para servir a um mestre, a um deus ou a um império, acabam servindo apenas à própria morte. São lembrados não pelos reinos que defenderam, mas pelo sangue que derramaram e pelas sombras que deixaram na alma da humanidade. A história está cheia dessas sombras, dessas ordens que ultrapassaram todos os limites. Se você quer continuar a explorar os cantos mais escuros do passado, as histórias de homens que se tornaram lendas e pesadelos, inscreva-se agora no canal Grande Guerreiro. Deixe seu like para que a memória desses contos brutais nunca se apague. Junte-se a nós em nossa série Ordens e Grupos Guerreiros. Há um novo episódio todos os dias, às 9 da noite. A história não acabou, e nós estaremos aqui para contá-la. Até a próxima.